um podcast sobre vida e relacionamento com Deus. Eu sou a Bianca e seja muito bem-vindo ao podcast Fala aí Cristão. Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast Fala aí Cristão. Eu tô muito feliz com o resultado aqui dos episódios, muito feliz com o retorno de vocês. Muito obrigada por cada comentário, por cada momentinho que vocês deixaram aqui para comentar alguma coisa nos comentários, para seguir aí na playlist do Spotify. Muito obrigada, viu? Então, se você não sabe, a gente tá aqui no YouTube, no canal, né? Podcast Fala aí Cristão. Então já se inscreve, ativa o sininho e também nos siga lá no Spotify, segue lá o nosso perfil para que você possa acompanhar sempre que lançar os episódios, tá bom? Lembrando que todos os episódios saem às quartas-feiras, às 6 horas da tarde. Sem falta, tá bom? Então hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a filtragem de conteúdos, né? Se você não sabe, a gente tá na temporada mudanças aqui do canal e eu tenho trazido várias mudanças relevantes que aconteceram na minha vida, grandes e não tão grandes assim, mas que trouxeram algum aprendizado, alguma experiência e que eu acho que é válido compartilhar com vocês, tá bom? Então eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência em relação aos conteúdos. Bom, gente, eu acho que todo mundo, assim como eu, viveu uma vida normal, onde assistia filme de terror, onde via muito noticiário de tragédia. Depois, quando o YouTube aí começou a bombar, que a gente começou a ver muito vídeo no YouTube, eu comecei a assistir vários assuntos criminais. Então, aquelas meninas que contam histórias criminais, a investigação, o desfecho, teorias da conspiração. Eu sempre fui muito viciada nesse tipo de conteúdo. E o meu pai não gostava que eu assistisse filme de terror, ele não gostava mesmo. Ele falava pra minha filha, não assiste e tal. Mas ele não me proibia, assim, eu acabava assistindo. E isso não me fez, assim, como que eu posso dizer? Eu não posso falar assim pra vocês, nossa, isso me fez um grande mal durante a minha vida, né? Não. Mas me gerou, assim, uma perca de tempo mesmo, de tá ali alimentando a minha mente, né? O meu espírito com conteúdo que não tem fundamento nenhum, não me leva a lugar nenhum, só me deixa com medo, só me deixa triste, abatida, preocupada. Então, enfim, sempre assisti. E assim, eu acho que como vocês também, talvez vocês falem assim, né? Ah, mas eu não fico vendo muitas essas coisas. Mas acaba que no nosso dia a dia a gente acaba vendo esses conteúdos, acaba assistindo esse tipo de filme e a gente nem percebe. Não é uma coisa que a gente pensa, nossa, estou assistindo algo ruim. Pelo contrário, a gente assiste normal, sem problemas e passa. E você até esquece que assistiu alguma coisa que tinha um suspense, que tinha alguma coisa que talvez gerasse um peso espiritual na tua vida, né? E eu não quero falar nesse podcast nem sobre essa questão muito espiritual do negócio, né? Sobre, tipo, você abrir ali, né, uma porta pra entrar, vários tipos de como que eu posso dizer? Você dá legalidade mesmo pro inimigo, não é nem muito sobre esse caminho que eu quero levar vocês. Quero falar de uma forma mais, assim, simples mesmo, num bate-papo, de algo que aconteceu comigo. E eu sempre assisti muito filme de terror, eu sempre gostei muito, né? E não só de filme de terror, eu sempre gostei de suspense, eu sempre gostei de coisas criminais, de ficar assistindo casos criminais, de ficar assistindo coisas até sobrenaturais. Sempre assisti isso e eu nunca vi que isso seria um problema, que isso seria, nossa, meu Deus, não. Assistia normalmente, inclusive essa mudança aconteceu muito recentemente, vocês vão entender agora que eu vou falar pra vocês quando foi que tudo mudou. Bom, antes da gente se casar, antes eu e meu marido se casar, a gente recebeu muitos conselhos, né, de pessoas, dos nossos familiares e também dos nossos pastores, de que a partir do momento que a gente se casa, a gente assume uma responsabilidade espiritual diferente, né? Então nós estamos cumprindo um propósito, né? Então nós estamos cumprindo um propósito da formação de família, então nós temos agora uma responsabilidade espiritual um com a vida do outro, então que isso abriria muitas portas pra gente, ministerialmente falando, que Deus, né, é como se casar fosse uma abertura de porta muito grande para que você pudesse exercer o seu ministério, para que você pudesse entender o seu propósito, para que você pudesse fazer missões, enfim. E a gente sempre ouviu isso e, como eu posso dizer, colocou isso no nosso coração, né? Guardou esses conselhos no nosso coração e realmente criamos uma expectativa e não foi diferente disso que aconteceu mesmo, né?
mesmo na pandemia a gente sentiu mesmo que o peso é diferente, não é um peso ruim, claro que não, mas tem um peso espiritual diferente, então a gente sente que a gente tem uma responsabilidade maior, a gente sente que a gente já não tá mais vivendo a vida assim normal, não, agora nós temos propósito, então nós nos casamos e nosso propósito é formar família, então nós temos que cuidar de quem nós somos, do que nós, né, consumimos no dia a dia, porque isso vai forjar o nosso caráter e isso vai refletir na vida dos nossos filhos futuramente. E eu sei que pode ter muitas pessoas que vão falar, nossa, mas que exagero, vocês nem estão pensando em ter filho ainda e já tá preocupada com isso. Eu acho que quando a gente começa a colocar, né, nossos princípios na mesa, começa a verificar se os nossos valores são realmente bons, a gente já começa a moldar o nosso caráter e a gente já começa a ficar mais parecido com Jesus, né? Procura ficar mais parecido com Jesus, para que lá na frente, quando nós formos ter filhos, não seja algo mecânico. Eu não vou assistir filme, por exemplo, filme de terror na frente do meu filho, porque eu não quero que ele, né, aprenda isso. Mas aí eu fecho a porta do meu quarto e eu assisto com o meu marido um filme de terror. Você forjar um caráter, você forjar princípios, forjar valores, para que você consiga educar a criança nos caminhos certos. Não, então é você já começar desde o início. Então, já que o nosso propósito é formar família, vamos ir forjando o nosso caráter, melhorando a nossa vida, nossos valores, nossos princípios, para que quando chegar o momento de nós sermos abençoados e sermos pais, a gente já tenha os nossos princípios bem estabelecidos e não seja uma coisa robótica, né? Seja natural. E, enfim, quando nós casamos, logo que nós chegamos aqui no apartamento, nós tivemos assim uma mudança muito drástica, né? O meu marido e eu, nós passamos por uma experiência espiritual muito especial, onde o meu marido ele percebeu o quanto que nós tínhamos que cortar esse tipo de conteúdo. E quando ele me falou isso, eu senti que isso vinha de Deus para nós também, porque qualquer tipo de conteúdo que a gente estava assistindo, violento, de suspense, qualquer coisa relacionada a isso, estava perturbando a nossa mente. E, gente, eu sempre assisti esse tipo de conteúdo e eu nunca fiquei perturbada, pelo contrário, assistia, ficava com medinho ali na hora, ou ficava meio na adrenalina do filme, mas depois passava e tudo certo. Mas a gente percebeu que os filmes estavam mexendo de forma mais profunda em nós, né? Então, teve um dia que a gente estava na sala, a gente assistiu uma série que era um pouco violenta e a gente acordou meio perturbado, né? Meu marido acordou meio assim, pô, tem uma coisa estranha, vamos evitar, tal, não sei o quê. E foi a partir daí que a gente começou a perceber que Deus tinha algo especial para nós, né? Então nós começamos a nos separar, né? A nos desvincular de coisas que não nos levavam, não nos aproximavam de Deus. E isso incluiu deixar de assistir filme de terror. A gente já não assistia, mas assim, filmes que tinham muito suspense, esse tipo de coisa. Nós paramos de ver todo tipo de conteúdo de suspense, de coisas criminais e tudo mais. E isso mudou muito a nossa percepção, então a gente não teve aquela perturbação e tal. E é o que eu disse pra vocês, quando a gente tem isso inserido na nossa vida naturalmente, então você assiste filme de terror, você assiste vídeos sobre crimes e tudo mais, e blá blá blá, acaba que isso se infiltra na sua rotina e você não percebe. É que nem o pecado, né? Então, quando você começa a pecar, você sente que você tá fazendo algo errado, você se sente culpado, pesa a consciência, mas aí daqui a pouco o pecado começa a ficar comum, normal, você já peca todo dia mesmo, aí começa a fazer parte da sua rotina e logo nem é mais pecado, você já acostumou e é uma coisa da sua rotina normal. Você nem sente mais peso na consciência. Então é como se fosse isso. Então isso vai sendo inserido na nossa rotina de forma tão sutil que quando a gente vê, a gente não percebe mais o mal que isso está nos fazendo. E quando isso aconteceu, a gente casou e nós tivemos essa interpretação mais pela parte do meu marido e ele me trouxe isso e a gente junto orou e viu que realmente era isso. A gente percebeu o quanto que esse tipo de conteúdo perturbava a nossa mente, o quanto que isso trazia angústia, trazia até discussões. Então, gente, o poder espiritual desse tipo de coisa é muito grande. Então, se você se alimenta com filmes violentos, com filmes que falam palavrão, com filmes que são que tem muita discussão, que é muito... Sabe aqueles filmes, aquelas séries que são muito... o que eu posso dizer? Muito, assim, dinâmicas, que passam muitas coisas, muitas brigas, gritaria, não sei o que, bababá. Isso acaba influenciando na nossa vida, porque daí, automaticamente, sem a gente perceber, a gente acaba copiando esse comportamento. Então, daqui a pouco a gente tá falando mais alto aqui em casa, daqui a pouco a gente tá se estressando um com o outro, e esse estresse, às vezes, não tem nem a ver com nada, simplesmente é algo que veio de algo que a gente assistiu.
Então, nós começamos aqui em casa a fazer duas coisas. A primeira foi a parar de fazer isso, parar de assistir esse tipo de conteúdo de suspense. Então, a gente ia começar a assistir uma série, a gente percebia que o negócio estava meio estranho. Tem um negócio de meio de bruxaria, meio de magia. Nossa, tem uns negócios ali que não é meio pesado, né? Meio estranho. A gente não assiste. E a gente dá uma chance pra série, né? A gente começa a assistir o episódio, vai sentindo. E a gente, é incrível que a gente percebe a mesma coisa. Então a gente percebe, fala, amor, não tá legal esse negócio não, tira, é melhor tirar. Porque o nosso coração começa a ficar incomodado. E a segunda coisa que a gente começou a fazer é que sempre quando nós íamos deitar para dormir, deitar para descansar, deitar para assistir alguma coisa, a gente sempre orava falando, Senhor, que nada do que a gente assistir agora entre no nosso coração, que perturba a nossa mente, nos blinda o nosso espírito, nossa mente, porque a nossa mente pertence ao Senhor, nós queremos pensar nas coisas que são do alto, e isso nos ajudou muito, porque quando a gente pede pro Senhor, porque existem coisas, gente, que até por mais ingênuas que seja, você tá assistindo, sei lá, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem bobo, esses dias eu tava assistindo um desenho, daqueles desenhos cristãos que passava tipo na Record e tava passando a história de Jó de Ló, desculpa, história de Ló, tô confundindo, a história de Ló, e numa cena lá do desenho começaram a ter umas brigas e tal, não sei o que, e uma socaiada toda. Gente, por mais ingênuo que aquele desenho fosse, era um desenho bíblico, mas mesmo assim me incomodou, começou a me perturbar, ver aquela briga toda. Aí eu peguei, pulei aquela parte e fui pra parte onde estava o cenário normal. Porque você vê, tem coisas que, por mais que você não esteja ali vendo maldade, existem coisas que superficialmente, de forma bem sutil, acaba gerando um estresse, acaba gerando uma perturbação na sua mente e você acaba depois tendo outras reações, tendo pensamentos ruins e você não sabe de onde vem. E isso provém daquilo que você assiste. Porque aquilo que você assiste está sendo inserido, você está se alimentando daquele conteúdo. Por isso que é tão importante você filtrar esse conteúdo. E uma coisa que é muito importante falar também, gente, que meu marido estava até falando esses dias. A gente estava assistindo a série pra dormir, né, tal, e a gente deixou a série ligada um pouco, daqui a pouco incomodou, a gente desligou. E aí a gente tava conversando no dia seguinte, falou assim, como é uma série nova, a gente não sabe direito o que passa na série, é melhor a gente desligar pra não assistir à noite pra dormir. Porque vocês concordam comigo que, por mais, devem ter estudos científicos com certeza, mas que por mais que você esteja dormindo, que você já descansou, o seu cérebro continua assimilando aquilo que está acontecendo no ambiente, né? Então você está extraindo aquelas informações que estão saindo da TV. Então tá acontecendo uma briga, seu cérebro tá ali, você tá dormindo, você tá descansando, mas ele tá ainda recebendo aquelas informações. Então a gente não sabia o que estava passando na série, então a gente combinou que a gente não vai mais assistir uma série que a gente não conhece, que a gente não sabe o que se passa antes de dormir, porque se a gente pegar no sono, a gente vai estar consumindo aquele conteúdo. Diferente de quando a gente tá acordado, que a gente pega e a gente fala, tá estranho, né? Vamos tirar. Então, tem esse equilíbrio aí. E aí, depois de algum tempo, isso não mudou logo que a gente casou, foi bem depois. Contar até uma experiência pra vocês aqui rapidinho, mas quando foi mais ou menos em meados de novembro, dezembro, nós estávamos passando por uma fase aqui em casa muito de estresse. Então, não era nenhum com o outro, né? Mas era um estresse pela situação, parecia que a gente mora em apartamento e parecia, a sensação que a gente tinha que a gente estava enclausurado, que a gente estava sufocado de ficar em casa, a gente precisava sair, a gente precisava fazer alguma coisa, porque a gente está fazendo a quarentena bem certinho mesmo, a gente tem, cumprido todos os protocolos mesmo, a gente não sai para lugar nenhum, e até mercado agora a gente pede online. Então, assim, a gente tava, assim, super preso em casa, fazendo tudo certinho, e começou a bater um desespero, como se a gente estivesse enclausurado, a gente tava meio que de saco cheio de tudo, e tava aquele negócio, aquele peso, sabe? E aí a gente começou e eu orava, a gente orava, e poxa, a gente não tava sacando o que tava acontecendo. E era uma sensação muito ruim, gente, porque imagina, você tá sentindo peso dentro da sua própria casa, né? Você tá incomodado. E aí a gente pegou um dia, assim, sem mais nem menos, sem linkar uma coisa a outra, a gente simplesmente parou de assistir jornal. Gente, mudou, pareceu que foi uma chavinha, assim. A gente começou a curtir mais a nossa casa, a gente começou a aproveitar mais os momentos juntos, a gente começou a valorizar mais os cantinhos da nossa casa. Então, pegar um sol ali sentado no sofá, quando bater uma frestinha de sol, a gente senta lá, toma um sol. Começou a aproveitar mais o fato de ter computador, vamos jogar um videogame, vamos fazer uma coisa, vamos assistir um filme, vamos ler a palavra, vamos assistir um culto. Então, a gente conseguiu começar a extrair coisas boas no nosso lar, coisa que não estava acontecendo há meses atrás.
né? E aí a gente entendeu que o que estava nos afetando eram os jornais, porque, gente, vamos combinar, nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos em um cenário caótico, e aí você imagina, todo dia você ligar a TV e você vê que tantas mil pessoas morreram, tantas mil pessoas foram contaminadas, não temos previsão para vacina, não temos previsão para quando isso tudo vai acabar. O que isso agrega? Fala pra mim. Nós não podemos ser alienados, nós temos que estar cientes do que está acontecendo, temos que estar atentos, temos que buscar informação, sim, mas não adianta eu ficar me alimentando diariamente daquilo, daquela tragédia, daquela situação ruim, porque isso não vai me levar em lugar nenhum. Pelo contrário, a minha mente a todo instante vai ficar preocupada, vai ficar mal, vai ficar, poxa vida, nossa, mas que saco, eu não posso sair de casa, ai, mas eu queria tanto ver meu pai, queria tanto ver meus avós, queria tanto ver meus sogros. Sabe? Então você fica ali naquela cadeia e não adianta nada, não agrega em nada. Então a gente também parou de assistir jornal. A gente vê notícias, a gente recebe notícias, não sabemos o que está acontecendo, mas não é uma coisa que a gente fica consumindo loucamente todos os dias, contanto que jornal a gente não assiste. Quer ver alguma notícia? Quer ver como está a situação do Brasil? Como que está a situação da vacina? Entra aqui, pesquisa rapidão, dá uma olhada, beleza, glória a Deus, vou morar e vai dar tudo certo. Acabou, é o básico, é o simples que a gente precisa ficar sabendo. E uma outra coisa também que nós mudamos, mas que isso não é nem uma questão de conteúdo, eu acho que é muito uma questão de decisão, de comportamento, né? Principalmente nessa pandemia, a gente sabe que a gente terão pessoas próximas a nós que vão ficar doentes, que vão falecer, e a gente vai receber essas notícias, e a gente vai ficar mal, a gente vai ter o nosso momento de dor, de luto, mas nós temos que compartilhar coisas boas também, sabe? Nós não devemos ser essas pessoas e nem devemos aceitar receber esse tipo de conteúdo, né? Porque existem pessoas que lembram só de contar notícia ruim pra você. Então chamam você pra contar que fulano morreu, que ciclano tá doente, que Beltrano sofreu um acidente, mas ninguém liga pra contar, olha, o fulano tá melhor, olha, o fulano tá curado. Então, é filtrar muito esse tipo de conteúdo. Então, se você tá recebendo muito esse tipo de notícia, tem um grupo lá no seu WhatsApp que só fala de tragédia, só passa tragédia, silencia, não fica vendo, ou então sai do grupo, sabe? Evitar ter contato com coisas que te trazem tristeza, com coisas que te deixam pra baixo, sabe? Nós temos que olhar para as coisas do alto, mesmo num cenário caótico, nós temos que ter esperança. Então nós aqui em casa foi essas mudanças que nós tivemos. Então paramos de assistir filme de terror, filme de suspense, todas essas coisas meio de magia, bruxaria, essas coisas que deixam sempre um negócio subentendido, um negócio meio estranho, uma parada meio de energia estranha. Paramos de ver jornal e paramos de ficar buscando notícia de tragédia, buscando ouvir coisas ruins. Então vamos alimentar nossa mente, nosso espírito com coisas boas, tá bom? E eu quero trazer para vocês agora o que a Bíblia diz a respeito disso. Gente, uma pausa para pedir perdão para vocês. Eu tô gravando um domingo de manhã e tem alguém fazendo reforma. Não pode, mas tem alguém fazendo reforma. Tá? Eu peço desculpa aí se ficar algum barulho de fundo, tá bom? Então vamos lá. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu separei alguns versículos aqui pra gente tá lendo, tá bom? O primeiro tá em 1 Coríntios 6, versículo 12, que diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ou seja, é lícito, né? Ok, tudo me convém, né? Tudo me é lícito, né? Então eu posso assistir filme, eu posso ver jornal, eu posso ouvir coisas de tragédia, mas nem tudo me convém. Isso me traz algum benefício? Uma vez uma pastora da minha igreja falou o seguinte, ela falou, há muitos anos atrás, ela falou que meu pai me conta isso que ela comentou, né? Que ela falou assim que ela liga a TV e ela vê, isso me edifica, não me edifica, então eu desligo. Se não vai me edificar, eu não assisto. Então é fazer esse filtro. Ah, Bia, é ser muito radical? Não sei, mas eu prefiro ser radical e ficar com a minha mente em paz e pensar em coisas boas, coisas felizes, ter esperança e não ficar me alimentando de coisas ruins e dando legalidade pro inimigo agir no meu lar. Porque quando eu dou legalidade, quando eu assisto tipo de filme de violência, de terror, de suspense, eu tô dando legalidade pro inimigo entrar na minha casa e trabalhar na minha mente e fazer com que eu me volte contra o meu marido, que meu marido se volte contra mim, que a gente tenha brigas constantemente, porque isso está inserido de forma sutil, de forma subliminar na nossa mente. Tá bom? Então tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não vou deixar que essas coisas me dominem. Então eu domino essas coisas e eu determino que eu não vou mais deixar isso me dominar. Então não vou mais assistir isso nem aquilo, porque eu identifiquei que isso me faz mal. E aí, gente,
Assim, meu conselho é que vocês prestem atenção nessas coisas que eu falei, mas que vocês identifiquem aquilo que traz perturbação pra vocês. É nítido, gente, quando vocês começam a buscar no Espírito Santo a paz, quando vocês começam a se separar, vocês começam a identificar o que é de Deus, o que não é, o que traz uma perturbação, o que não traz. É muito legal vocês fazerem esse teste para vocês até abrirem mão de outras coisas, além dessas que eu tô falando, que pode estar trazendo algum tipo de perturbação pra tua vida, tá bom? O próximo é Filipenses 4, versículo 8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Gente, não é lindo você poder ler a palavra e você ficar durante o seu dia refletindo sobre aquele estudo que você fez? Não é maravilhoso você assistir um desenho bíblico e ficar imaginando como que era aquele tempo, no tempo de Jesus, como que eram as situações, como que era aquela situação que passa na Bíblia? Não é legal você assistir um filme de comédia e dar risada e ficar lembrando com a pessoa que assistiu com você, falando, meu, aquele filme é muito bom. Não é legal você assistir um filme de família que conta a história de uma família? Não é legal você alimentar a tua mente e o teu espírito com conteúdos que te trazem sentimentos bons? É que nem eu disse no último podcast, a gente determina qual sentimento a gente vai alimentar. Se eu escolho ficar vendo coisas sombrias, tenebrosas, de violência, de tragédia, de terror, o que a minha mente vai pensar, né? Então, eu vou estar alimentando a minha mente, o meu espírito de coisas ruins. Então, eu preciso pensar nas coisas que são do alto, pensar em coisas que são boas, são nobres, que são puras, tudo que for digno de louvor, tudo que for coisas legais, que trazem alegria, que isso preencha o nosso coração, que isso preencha a nossa mente, que não seja coisas ruins, sabe? Que a gente possa sempre olhar para a luz, sempre voltar a nossa mente, nosso espírito para a luz. E com certeza, né? Vamos colocar aqui, se a gente fosse pensar o que Jesus faria, Jesus não assistiria filmes de terror, Jesus não assistiria séries de suspense, de bruxaria. Então, é filtrar muito o conteúdo que a gente assiste pra gente estar alimentando a nossa mente com conteúdos certos, tá bom? E que agradem a Deus. E, por último, Romanos 12, 2, que eu já falei aqui no podcast, vocês sabem já desse versículo, mas eu vou ler pra vocês. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós não devemos nos conformar. O mundo hoje em dia é isso, você sai nas ruas, se você não tem assunto com a pessoa, vai falar de quê? De tragédia. Se você ligar a TV, o que você vai ver? Tragédia. Eu até falava com meu marido esses tempos atrás, antes da gente parar de ver jornal, mas ele falou assim que é desesperador você ligar a TV no momento que a gente tá agora. Porque quando você liga o jornal, não conta mais histórias de um fazendeiro que vende não sei quantos mil gados, fica famoso na internet. Você não vê mais esse tipo de conteúdo. Você vê só morte, tragédia, política, tudo de ruim, guerras, sabe? Então, assim, nós temos que filtrar muito o que a gente assiste e não nos conformar. O mundo é isso, mas eu não sou desse mundo. Eu estou aqui temporariamente, então eu vou alimentar a minha mente, o meu espírito, com coisas que vêm do alto. Então eu vou ler muito a palavra, eu vou ouvir pregações, eu vou ouvir louvores. E quando eu quiser me distrair com alguma outra coisa, eu vou ver filmes de qualidade, filmes que me façam rir, filmes que tragam alegria para o meu coração, não coisas violentas. E aí, como eu disse, gente, quando a gente começa a filtrar os conteúdos que a gente assiste, a gente começa a descobrir males que a gente nem sabia que estavam sobre a nossa vida. Então, no meu caso foi assim, eu achava que aquilo não me fazia mal, mas depois que eu tirei, eu vi o quanto que me fazia mal, o quanto que me perturbava psicologicamente. Então, é bom que quando você faz esse filtro, você consegue identificar coisas que você nem imaginava que te prejudicavam, você enxerga e tem uma visão mais clara do que estava te fazendo mal. Uma outra coisa que eu quero te dizer, que nós devemos nos separar, nos santificar, não somente com o que sai de nós, mas com o que entra também. Então nós temos, claro, que nos santificar com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós agimos, é o que sai de dentro para fora. Mas o que entra de fora para dentro, em nós também nós temos que vigiar e sermos atentos. Temos sim que nos separar. Se você quer ter uma vida com Deus, se você quer ser uma pessoa diferente, uma pessoa de luz, você precisa se separar. Não pode se conformar com este mundo. Nós não devemos ser iguais, nós devemos ser diferentes, separados. E para muitas pessoas, isso pode ser, nossa, como essa menina é quadrada, né? Não tem redes sociais, não assiste filme de terror, deve ser um saco conviver com essa menina. Que seja, eu estou bem com Deus e isso tem me aproximado de Deus. Então talvez muitas pessoas podem discordar de você, você pode às vezes entrar em situações chatas, mas é pro teu bem, é para que você cuide não somente da tua vida espiritual, como também da sua saúde mental.
E assim, pra te incentivar ainda mais, eu acredito que você quer ser uma pessoa agradável, né? Eu quero ser uma pessoa agradável. E pessoas que só veem tragédias, pessoas que só assistem coisas assim, elas não costumam ser pessoas agradáveis, porque elas só têm assunto ruim pra conversar. Então você chega, é aquela típica pessoa que você chega no trabalho, ela tá reclamando que tá sol ou que tá chuva. É aquela pessoa que chega já te dando notícia ruim. Ah, você viu no jornal que fulano morreu? Você viu no negócio que ciclano se divorciou? Então, é sempre tragédia, é sempre notícia ruim. Então, eu filtro os conteúdos porque eu quero ser uma pessoa agradável. Eu quero poder chegar em um ambiente onde tá sem assunto e eu conseguir falar de coisas boas. Gente, achei um filme tão legal, vocês precisam assistir. Gente, vocês viram que legal? Que, nossa, vão construir tal negócio, parque na cidade pra gente poder ir. Gente, vocês viram que legal? A vacina tá aí. Ó, glória a Deus, não sei o quê. É ter conteúdo bom pra conversar. Quando você filtra o conteúdo e você tira aquilo que te faz mal, você acaba se tornando uma pessoa agradável, porque você para de falar só de coisas ruins e você começa a ter assunto sobre coisas boas. Não é muito bom isso? Então assim, eu fiz esse podcast, gente, muito com a intenção de ajudar vocês, porque eu não sabia que precisava ser ajudada, eu não sabia que isso era uma coisa que ia me trazer uma grande melhora, espiritualmente falando e psicologicamente também, e me trouxe. Então eu quero te oferecer essa oportunidade de você conversar com Deus e pedir que Ele te mostre aquelas coisas que estão te perturbando, que você não está percebendo, aquilo que está te afastando dele, te afastando de ter uma mente pura, tá bom? Então eu vou fazer uma oração com vocês, tá bom? E eu agradeço muito por você ter ficado até aqui. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Paizinho, por estarmos aqui reunidos, Pai, mesmo que virtualmente, Pai, muito obrigada, Senhor. Deus, eu te agradeço pela tua benignidade, pela tua bondade, muito obrigada por nunca nos desamparar, Senhor. Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem colocado no meu coração, Senhor, assuntos que eu sei que podem estar ajudando pessoas aí do outro lado, que podem, Senhor, estar salvando vidas, Pai, libertando elas de cativeiro, de ansiedade, de redes sociais, de tantos males, Pai. E hoje nós falamos um pouquinho sobre os conteúdos que nós consumimos, Senhor. Deus, nós sabemos que o Senhor nos orienta a nos afastarmos da aparência do mal, a fugirmos de tudo aquilo, Senhor, que não condiz com a Tua palavra, com os Teus princípios, Pai. E nós queremos ser separados, nós queremos ser puros, Pai. Nós queremos nos parecer contigo, Senhor. Então eu peço que o Senhor coloque na mente e no coração dessa pessoa que me ouve agora, Pai, sabedoria, Pai. Abra os olhos para que ela possa enxergar aquelas coisas, Pai, que hoje são normais, mas que ela consiga reconhecer aquilo que faz mal, aquilo que perturba, aquilo que traz afastamento da Tua palavra, Senhor, afastamento dos Teus princípios, Senhor. Em nome de Jesus, que essa pessoa possa ser liberta de todo mal, Pai, e que ela possa testemunhar, Pai, e levar a Tua palavra para muito mais pessoas, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço muito por você ter ficado até aqui. Deixa aqui nos comentários alguma coisa que você deixou de fazer, que te perturbava, que te trazia algum tipo de mal, né? E conta pra mim se você tem gostado dos podcasts e eu quero fazer um teste com você. Se você chegou até aqui, coloca aqui sem falar nada. Só coloca aqui embaixo do seu comentário, comenta pra mim alguma experiência e no finalzinho coloca #cheguei. Só pra eu saber que vocês chegaram até o final do vídeo, tá bom? Então, muito obrigada, que Deus abençoe. Um super beijo e até o próximo podcast. Tchau!